Olá, cheguei. Boa noite. Sejam bem-vindos novamente. Vamos lá chamar o povo, chamar o pessoal. Vão chegando aí. Que hoje eu vou encher o saco de vocês hoje. Vamos lá. Ele já chegou aí. O convidado já chegou. Tudo bom, querido? Chegou no horário, né? Vou chamar o convidado logo para não passar um pouco do horário, né? Tudo bom com vocês? Ó, a Flavinha chegando aí. Vamos embora. Chamar o convidado aqui, tá bom? Hoje quem vai estar com a gente é Dinei Lima, que o nome do perfil dele é Baiano Espírita. Eu não sei se ele fazia já live, né? Ele vai contar aqui pra gente como é que foi, começou as coisas o projeto dele, né? Aí eu vou chamar aqui pra gente conhecer. Vamos lá começar. Esperar chegar. Oi! E aí, Babi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bom? bem aí? Tá ótimo. E eu, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Pronto, pessoal, já chegou uma galera legal aí. Flavinha, Sérgio, João Carlos. Só o tio Luiz que não chegou ainda. Aí minha mãe chegou aí também. Linda Mi. Nome diferente, né? Bonito. E aí, querido, tudo bom com você? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Aqui tá bastante chuva, mas eu acho que dá pra gente fazer a nossa live. Que tá calor. Qualquer horário aqui em Recife é assim mesmo. Assim. Eu queria que você se apresentasse pro pessoal aí, pra quem não conhece, né? Tem gente chegando, carinha nova aqui que eu tô vendo. Seja bem-vinda, Maria e Ana Cláudia. Linda Mi e Sérgio, sejam bem-vindos. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que chegou aí, para conhecer você melhor, né? Bom, pessoal, sou Dinei Lima, como o Babi mesmo disse. Sou da cidade de Caeté, Bahia, bem do interior mesmo. Administro o perfil Baiano Espírita, vai fazer mais ou menos 2 anos que eu tenho esse perfil. E eu busquei criar esse perfil porque, assim, eu usava bastante a rede social Instagram e percebi que essa rede social, bem como as demais, influencia bastante a vida das pessoas. Então eu pensei, por que não influenciar essas pessoas a praticar o bem, a se melhorar, né? A fazer uma reforma íntima. Então eu busquei fazer publicações de frases espíritas, e agora recentemente eu publico também rádios novelas, usando o link do podcast, e isso é gratificante, porque assim, muitas vezes algumas pessoas já me chamou no direct e falou assim, essa mensagem me ajudou hoje. Essa mensagem foi diretamente para mim. Então eu percebi que realmente estava havendo um retorno. Porque muitas pessoas acham que é insignificante, né? A gente ter uma pequena página espírita com poucos seguidores. Não. Independente de seguidores ou não, todas as pessoas que estão ali estão à procura de algo bom para a sua vida. E se cada pessoa pudesse postar algo positivo, algo que mostrasse um mundo melhor, né? Seria bem melhor a vida da gente e com certeza estaríamos procurando a nossa própria reforma íntima. Então, às vezes, quando eu posto essas postagens espíritas, elas não são destinadas somente às pessoas que me seguem, mas também a mim, né? Tem aquela frase que diz, pratique o que você posta, né? Então, eu procuro
praticar o que eu posto, eu procuro refletir tudo aquilo que eu posto, né? A fim de que possa também servir para mim. Então é Claro, isso. Em relação às lives, essa é a 4ª live que eu participo. Na verdade, eu não tenho essa intimidade com as câmeras, então... eu também tinha não, meninos. Tô aprendendo ainda. Então, foi a partir do Aí, convite de Juliana Bender que eu participei de algumas lives uhum, dela. Aí eu vou perdendo um pouco essa timidez, né, com a câmera. E certamente fazendo amizades, né, adquirindo normal. conhecimento. E essas lives não é só para as pessoas que estão conosco aqui, é para todo mundo, né? Pra gente. Quando a gente fala aqui é pra gente mesmo, a gente se escutar e procurar se vigiar no dia a dia, né? Porque é bem complicado a teoria e a prática, é totalmente diferente. Então, a Adriana Nata tá Verdade. falando aqui e não tá fazendo nada, né? Então, é aquele esforço, né? O nosso esforço, nossa vontade, que a gente tem que ter todos os dias, não desistir de tentar, de recomeçar. Porque tem muitas vezes que a gente tenta mudar, mas alguma coisa nos impede ainda. Desculpas, às vezes, que a gente dá para não mudar, né? Mas o que falta para a gente mesmo é a vontade, é a boa vontade de mudar, de se transformar. Mas esse processo não é de um dia para o outro, né? É devagarzinho ali. Mas um dia chega. Justamente. Boa noite aí, pessoal que chegou. Blenda, né? Gil, boa noite. Thaís, Maria, Aí, Alves, Vitor, tudo bom, Vitor? Grupo Coração de Luz. Maria, outra Maria. Esse nome aqui, é Eduardo, eu acho. Eu acho que é Eduardo. Cadê? Pronto, é isso mesmo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje. Para quem chegou hoje pela primeira vez, eu tô lendo o livro O Mestre de Amor, tá meio espelhado aqui. E ele tem 60 capítulos só. Mas cada capítulo é pequeno, dá pra gente dar lida rapidamente e destrinchar, né? E o capítulo de hoje vou até fixar, daqui a pouco a Luísa chega aí e me cobra para fixar o comentário, que toda vez eu brinco com ele também, para fixar o comentário. Então eu vou fixar logo aqui. O nome do capítulo é Sofrimento e Aflição. E eu estava lendo hoje e tem umas diferenças, né? Dessa questão aí de sofrimento e aflição. E eu não sabia. verdade. Achava que. É, E também eu pensava que dor e sofrimento era a mesma coisa, mas também não é. as mensagens de Joana de Ângeles, por ela ser uma psicóloga espiritual, Uhum. são praticamente uns enigmas para o nosso coração, né? Eu estava analisando essa mensagem, e é um enigma que muitas vezes o nosso coração ainda está ali meio tentando compreender o que ela diz, né? E às vezes a gente sente um pouquinho de dificuldade nisso, em compreender o sentido do que ela está querendo dizer ali, o que ela está querendo nos mostrar. Então é um enigma que a gente tem que buscar desvendar isso aí, né? É tudo questão de conhecimento, de autoconhecimento, se conhecer. Cada sentimento que chega para nós, aliás, que está conosco, e às vezes a gente não percebe, não é? A gente conhecendo quem está sentindo, entendendo, para daí a gente aceitar aí e tentar arrumar alguma solução, algum caminho viável para a transformação da gente, não é? Então a gente vai É entender hoje que é verdade. sofrimento e aflição. Quer começar a ler? Convidado, Claro. geralmente a live do. Quando tem convidado, geralmente a live é do convidado, não é minha. Então, pode começar a falar. Seja tudo Sofrimento e bem-vindo, a Edson, que aflição. chegou aí. Chegou mais gente aí, né? Pode ler. Juliana. Foi. Juliana Sofrimento e chegou. aflição. Conheço ela. Pode falar. Eis-los misturados em todo lugar. Então, o sofrimento e a aflição está em toda parte. Todos nós temos sofrimentos, todos nós temos aflições. E aquela pessoa que Uhum. diz que não tem sofrimento, então eu acho que ela está reencarnada no planeta errado, né? Porque
cada um de nós temos problemas, temos situações em que sentimos aflições, em que percebemos que estamos sofrendo. Então, o sofrimento está em todo lugar, como diz a mensagem. Sofrimento causado pela evocação de um amor violento, que passou celere, rápido, e a aflição de quem não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Então, muitas vezes a gente acaba sofrendo por uma paixão, né, exacerbante, por um sentimento que a gente acredita que é o amor, mas na verdade não é. E isso acaba fazendo a gente passar por uma aflição de que a gente percebe que não está sendo amado, né? Não está amando. E muitas vezes, em alguns relacionamentos, a pessoa acaba se escravizando desnecessariamente. Eu vejo, por exemplo, muitas mulheres que acabam se comprometendo em um relacionamento que ela ali não está se amando, não está amando a pessoa e não se amando, porque ela se sente inferior. Ela acaba achando que aquele casamento é o que ela merece, né? E acaba se acostumando àquilo, acaba a sofrer, muitas vezes sofre agressões físicas, agressões verbais, e isso é muito complicado, principalmente no século XXI, né? As mulheres precisam acordar e perceber que a gente sofre, mas o sofrimento tem data certa para acabar. O dia que a gente buscar querer nos mudar, buscar outros caminhos, sempre haverá. Então, é isso, a gente tem que deixar de se escravizar por algo que não nos faz bem, né? Acontece que existe esse problema, né? Essa aflição. Aí a gente fica tentando conviver com isso e acaba escolhendo a opção de sofrer, porque tem a opção de você sofrer, do sofrimento, e a opção de você mudar, de você enxergar aquilo ali como um passo para se transformar, não é? E quando você escolhe sofrer, vai ter uma hora que você vai cansar de sofrer. Aí daí você, assim, de qualquer forma, a opção, a gente nunca deve ter a opção de ficar remoendo aquilo ali por muito tempo. A gente deve, assim, escolher uma opção de enxergar dos dois lados da moeda. Mas nem sempre é assim. Aí a gente cansa de sofrer, de ficar naquela ali que tá fazendo mal pra gente, e acaba a gente saindo daquele local ali para um lugar melhor, né? Então faz parte de todo jeito da nossa transformação, de qualquer forma. Mas o ideal seria essa opção, né? De crescer, né? De mudar, enxergar aquilo ali. O que aquilo ali está querendo me dizer? Está querendo me transformar de alguma forma? O que aquilo ali está querendo me dizer? Está querendo dizer que eu preciso mudar alguma coisa em mim, né? Ou às vezes, muitas vezes a gente escolhe por que está acontecendo comigo, eu não mereço, um porquê, e não aceita aquilo ali como um passo, né? De evolução da gente. Chegou o Marquinho aí, Tiago, Ari. A Meu Deus, eu a sou sua muito imagem ruim está com o nome. cortando, eu não sei se é... Tá cortando? Tá melhor? É a internet daí? Tá Ou cortando é agora, daqui? Tá ouvindo? não sei se é a minha... A sua voz tá cortando um pouquinho. Alguém tá me vendo? Peraí. Pode dizer nos comentários aí, por favor, minha gente. Diz aí quem tá bem, quem não tá ouvindo, se tá bom o som ou não. Voltou? Acho que agora tá Voltou? bom. Tá Voltou. melhor? Pronto. Tá. Vamos continuar aí. Quer Você ler? Eu leio. continua? Eu continuo. Sofrimento decorrente do desejo de perseguir quanto gostaria de fazê-lo, e aflição porque perseguido não tem oportunidade de também perseguir,
é aquela questão de você sofre, né? Na decorrência de você ter aquele desejo de ter, né? Aquela vontade de perseguir algo e você fica aflito, porque às vezes você é perseguido e é aquela questão, você quer fazer algo, mas algo te impede, algo te prende ali, não é? E às vezes você se faz de vítima, não enxerga a situação como eu tinha falado, e você opta por sofrer, fica sofrendo ali naquele mundo, aquele círculo sem fim, não é? E não sai daquele local ali, não pensa diferente, não muda o pensamento e continua ali. Em 360, sem sair do lugar, e não consegue sair daquela situação. Não consegue sair da caixa, não é? Se quiser complementar alguma coisa, chegou a Luísio, boa noite. Um exemplo que a gente pode dar disso é o poder, né? Muitas vezes a Uhum. pessoa tem um desejo de ter o poder, de perseguir outras pessoas e acaba tendo uma aflição por não fazer e porque também é perseguido, né? É perseguido por poder de outras pessoas. Então, às vezes a gente tem aflições, cada um de nós tem uma aflição, né? Porque as causas estão em nossa intimidade. E muitas vezes essas aflições são tão bobas, tão infantis, que só a gente percebe que a gente sofreu por besteira quando a gente desencarna, quando a gente percebe que aquilo que a gente passou era coisa simples, né? E que não tinha sentido algum, a gente está passando por aquilo. É verdade. E quer continuar ou continuo? A gente pode falar, viu, minha gente? Pode interagir aí, quem quiser falar algo sobre a lição. A gente está falando sobre sofrimento e aflição, que ele está explicando aqui a diferença, né? De um para o outro. Sofrimento pela dor que anseia agasalho no coração. E aflição em face da dor que vergasta por não poder quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. É a mesma situação, é o mesmo sentimento, só que em outra situação, né? Outra situação. É aquela mesma coisa, você tem uma situação, você fica aflito por estar ali, e não consegue sair dali daquele canto e fica sofrendo, não sai daquele local, né? Ele fala sofrimento pela dor, que anseia agasalho no coração. Então ele anseia por algo ele quer sair daquela situação, mas e a aflição em face da dor que vergasta por não poder fazer quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Então aquela casinha ali que ele está, que ele não consegue sair daquele local, daquele sentimento, né, daquela energia, aquilo ali ele vai se desgastando quando ele alimenta por muito tempo. Eu sempre, o Espiritismo sempre diz aqui, quando eu falo às vezes aqui, que o problema não é você sentir algo, é você sentir ódio, você sentir egoísmo, esses sentimentos que ainda estão em nós, né? Está em nós. A questão toda é você alimentar, porque isso vai lhe adoecer sua alma, seu corpo também. Então, aos poucos, vai lhe desgastando mesmo, sua mente, seu coração. Então, isso não é bom, né? No caso do sofrimento. O sofrimento já é opcional, no caso da gente, que a gente escolhe sofrer, remoer e adoece. Adoece, né? Então, toda toda imperfeição que a gente tem gera um sofrimento, né? Toda essa deformidade de caráter gera uma aflição. E muitas vezes os sofrimentos, lá em O Livro dos Espíritos fala, né, que os sofrimentos que a gente passa ou são consequências da vida passada ou da vida atual, da vida presente. E a maioria dos sofrimentos que a gente passa são da vida presente, né? Allan Kardec lá fala que muitos dos sofrimentos humanos são consequências do caráter e do proceder de cada ser, né? Então, o sofrimento depende de como a gente procede em nossa vida, de como a gente lida com as dificuldades. E Sim. Joana de Ângeles mesmo fala, né, que o sofrimento
Ou a dor é para todos, né? Mas o sofrimento é uma escolha, é uma opção. Todos nós vamos sentir dores Desculpa o físicas. cachorrinho. Desculpa aí. Meus cachorrinhos estão dando boa noite aqui, gente, também, que eles passam pela live de vez em quando. Ele gosta de participar. Jesus, vai ser mesmo. Bora. Pode continuar aí, já vamos parar já. Então, a dor é para todos, mas o sofrimento é uma escolha. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que passam por doenças, né, que acabam levando à morte, mas eles estão ali firmes, com esperança, com fé, né? E a gente fala assim, tá sofrendo, mas a gente não sabe o que está passando no íntimo da pessoa, né? Jesus, quando esteve na cruz, ele sofreu os sofrimentos físicos, as dores físicas, mas a moral não, porque dentro dele existia luz, existia conhecimento, ele sabia que Deus jamais o abandonaria naquele momento, né? Então, a gente, nas nossas situações do dia a dia, devemos refletir isso, né? Que determinada situação que a gente está passando, um dia acaba, né? Ele está querendo participar da live também. Ô, filha, pelo amor de Deus. Tem um aqui que é bem chatinho, não sei a filha, mas é... Vamos embora, continuar. Quer falar mais alguma coisa? Vamos continuar. Sofrimento nascido do... Pode ler, quer ler. Pode ler, fica à vontade. Não, pode? Sofrimento nascido do desequilíbrio... Eita. Pode ler, vai embora. Sofrimento nascido do desequilíbrio da ambição que deslocou a linha básica do caráter, e a aflição, porque desejando e tendo tanto, não pode fruir quanto pensava gozar. Então, a ambição, ela também nos acaba trazendo sofrimentos, né? Porque acaba desajustando o nosso caráter, e a aflição geralmente vem porque a gente acaba percebendo que tudo que a gente desejou, tudo que a gente tem, a gente não pode fluir, né? Somos apenas administradores dos bens materiais. E um dia a gente envelhece, um dia a gente acaba retornando para o mundo espiritual e percebemos que todas essas coisas são passageiras, né? E então a gente não deve se apegar tanto aos bens materiais, porque eles são passageiros. Paciência é uma virtude. Vamos lá, vou continuar aqui. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que planejou, e aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Aqui fala no início. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que planejou. É aquela visão da felicidade ilusória que a gente tem, que a gente acha que só vai ser feliz quando conseguir isso, quando ter alguma coisa. E quando eu ganhar um carro, quando eu ganhar um diploma, aquela felicidade momentânea. Na verdade, a felicidade é só momentos, né? Que você acha que só porque vai acontecer aquilo com você, você vai ser feliz. Não, você vai ser feliz independentemente de como você esteja. Porque felicidade não é deste mundo, na verdade, são momentos, né? E depois ele diz, exatamente. E a aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalha no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Então, quando ele tem aquilo,
Quando ele tem aquilo ali nas mãos dele, que ele acha que é uma felicidade, por exemplo, o dinheiro ou bens materiais. Quando ele tem aquilo, ele não sente aquilo que ele imaginava. Ou seja, aquilo ali não é a felicidade. Então ele tem aquela aflição, aquele sofrimento. Porque ele achava que aquilo ali ia suprir a necessidade dele. Então, quando ele tem nas mãos dele, ele vê que não adiantou nada. Que ele continua sofrendo, né? Para complementar. Uhum. E quando a gente pensa em felicidade, ou achar que só vamos ser felizes, como você disse, se ter algo, por exemplo, assim, as pessoas falam, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu ter minha casa do meu sonho, só vou ser feliz quando eu ter meu carro de luxo para passear. Então as pessoas acabam se apegando a isso e, na verdade, não é o que a gente deve fazer. A gente deve ser feliz com nós próprios, né? Ser feliz com a gente próprio. Por exemplo, as pessoas falam, eu só vou ser feliz se eu casar. Se a pessoa não é feliz com ela própria, como ela vai conseguir ser feliz com outra, né? Se a pessoa não é feliz tendo o seu carrinho básico ali, a sua bicicleta, como é que vai ser feliz em um carro de luxo? Então a gente deve aproveitar o que a gente tem e ser feliz com o que Deus nos reservou. E independente de onde Deus nos colocou, a gente é único, a gente é especial. Então a gente tem que sentir isso dentro de nós. Sentir que a felicidade é um estado de consciência. Então não é nada fora do nosso interior que vai nos fazer felizes, mas sim o que há dentro de nós. A felicidade não é algo exterior, e sim interior. Isso a gente já vai. A verdade da felicidade, eu acho que não é desse mundo, são momentos que a gente passa, né, de aprendizado, que a gente aprende com momentos felizes e momentos tristes. E a gente deve tomar com cada experiência nossa uma lição, algo de bom, os dois lados da moeda, né? E optar não sofrer, porque sofrimento como. Cadê? Deixa eu ver aqui, alguém falou em sofrimento. Ari falou, a dor é inevitável, que a dor ela vem por algo desta vida ou de outra. Para a gente ter uma lição daquilo ali, né? E sofrimento é uma coisa opcional, é um momento opcional seu. Se você quiser ficar sofrendo, remoendo aquilo ali, é opção. Mas sempre vai vir a dor, porque a gente precisa amadurecer, precisa crescer, né? A gente tem que enxergar a dor dessa forma. Claro que a dor, a gente tem que sentir a dor. Vai doer, sim, mas aquilo ali vai passar. Você vai levar você vai se tornar mais forte depois daquilo ali. Vai tirar algo de bom daquilo ali, porque sempre tem algo para ensinar. Nada nunca é negativo, nada nunca é para lhe fazer mal, é sempre pro bem. A Elizabeth está dizendo a felicidade é um estado de espírito. Realmente, né? A felicidade é um estado. Vamos orar para os anjinhos não latirem na live. É porque lá em o livro dos Espíritos, na questão 920 mesmo, Allan Kardec pergunta, o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem, não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Então a felicidade está em consequência de como a gente vai amenizar nossos males, em como a gente vai lidar com as nossas provas, com as nossas expiações. Então, a felicidade completa é algo espiritual, como a Elizabeth diz. É um estado de espírito. Verdade. Vou continuar aqui, dar boas-vindas para o pessoal que entrou aqui também. Tem gente que entrou aqui. Inclutopia, seja bem-vindo. Letra Espírita também, seja bem-vindo. Dinalva, Thaís, Elizabeth, a grande amiga, Cristina e André, que entrou agora, seja bem-vindo. Vamos continuar aqui. A gente está lendo o livro Mestre de Amor, para quem entrou agora, de Joana de Ângeles. A gente está no capítulo 13, Sofrimento e Aflição, que há diferença entre os dois aqui. Sofrimento, por muito
Sofrimento por muito ter e constatar nada ter, e aflição por nada ter e descobrir quanto poderia ter. Eu vou ler de novo. Sofrimento por muito ter e constatar nada ter, e aflição por nada ter e descobrir quanto poderia ter. É você ter uma visão ilusória. Por exemplo, você está sofrendo por alguma coisa que, por exemplo, você quer mudar alguma coisa em você e você não consegue. E por esse fato de não conseguir, você sofre. Você fica remoendo, não sou capaz, não consigo, não vou conseguir, entendeu? E você fica aflito daquela forma, por estar errando, por pensar que aquilo ali é o fim do mundo, que você nunca vai sair daquele canto ali. E ele fala aqui, e aflição por nada ter. É você ficar aflito porque não está conseguindo. E descobrir quanto poderia. Você sabe que tem que ir adiante, mas não consegue. Você fica preso ali só porque você errou, você não está conseguindo. Você fica ali naquele pensamento repetitivo e não sai do lugar, não é? Lendo essa frase, eu recordei de uma frase que eu não lembro quem é o autor, que falava assim: o homem, ele perde a saúde para ganhar o dinheiro e depois perde o dinheiro para ganhar a saúde. Então, sofrimento por muito ter. Muitas pessoas sofrem por muito ter dinheiro, mas constatar nada ter, não ter a saúde que tanto deseja, né? E isso causa uma aflição. Ou ele perceber que ele nada tem, que o dinheiro nada compra a saúde. Ele pode fazer, por exemplo, um determinado tratamento, mas se for uma doença que vai ocasionar a morte, não tem nada que ele possa fazer. Então ele descobre quanto ele poderia ter, quanto de saúde ele poderia ter se ele não tivesse essa ambição de juntar dinheiro. Então, essa frase o homem acaba perdendo a saúde para ganhar dinheiro e depois ele perde o dinheiro para tentar ganhar a saúde. Tentar, né? É complicado. Assim mesmo. Se às vezes, claro que dinheiro é importante, porque dinheiro não é um bem negativo. É a forma que você vai usar. Mas também você não pode estar ali vivendo só para ele. Você tem que viver, né? Você tem que ter as experiências da sua encarnação, os acontecimentos que vêm para a sua vida, sejam felizes ou não. Você aprender a estar mais presente todos os dias, aprendendo com tudo e com todos. E às vezes você se preocupa com uma coisa só e não vive direito. Você se preocupa com muita coisa e não vive direito, né? Se preocupa com muita coisa ao mesmo tempo. A cabeça da gente é muito agitada, pensando nisso, pensando naquilo, tudo ao mesmo tempo. E às vezes eu estava rindo na casa pensando em milhares de coisas. E não vive direito, não vive no presente. Ou é muito lamenta muita coisa do passado, ou é muito ansioso, né, em excesso para o futuro. Que vai fazer. E não fica ali concentrado no que está fazendo, no presente, né? Justamente. Quer complementar alguma coisa? Continuando. Sofrimento na cruz do desequilíbrio e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Aqui ele diz, sofrimento na cruz do desequilíbrio. Você se desequilibrou de alguma forma ali, de algum vício que você tem, alguma imperfeição. E ele diz, e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Ele diz aqui, quando você se desequilibra, você fica aflito, sofre. E isso leva um tempo, né? Quando a gente, às vezes, fica sofrendo mesmo, remoendo aquilo ali, no desequilíbrio. Quando a gente está desequilibrado, a gente não está bem, então fica aflito. Para tentar sair daquela situação, você sabe que tem que sair, mas às vezes não consegue. Não consegue, não tem força, mas tem consciência de que tem que sair daquilo ali, porque aquilo ali vai estar fazendo mal. Então, vai ter uma hora que você vai cansar de estar daquele jeito, pensando desse jeito, se envenenando, se adoecendo, e vai sair daquele momento. Vai ter uma hora que você vai cansar de sofrer e vai sair dali, da situação, né? E a gente também deve refletir, quando a gente está em um sofrimento, em um desequilíbrio, perguntar a nós mesmos o quanto a nossa condição moral
quanto o nosso caráter contribuiu para esse sofrimento. Só assim é que a gente vai conseguir perceber que a resolução, a cura para aquele problema está dentro de nós, não no interior. Então a gente deve atentar a isso, atentar o quanto a nossa condição moral está influenciando naquele sofrimento. Elisa comentou aí, Elizabeth, Foi. sofremos para nos impulsionar para o alto, pois quando está tudo bem, a pessoa não progride. Verdade, quando a gente está bem, está estável, a gente fica ali, como é que fala? Estacionado, né? A gente não procura se melhorar, não procura se aperfeiçoar, e isso acaba prejudicando a nossa evolução espiritual. Verdade. E você fica naquele círculo, né, vicioso, lhe adoecendo seus órgãos, sua alma fica doente. E tudo tem a questão do livre-arbítrio da gente, né? A gente tem que, quando vem um pensamento ruim, a gente opcionar de filtrar aquilo ali para não fazer mal, para não alimentar. Quando vem um pensamento de uma atitude ruim, você tentar filtrar também para que ela ali não vá até uma atitude, né? Uma palavra meio infeliz para uma pessoa. Vão vir situações, vai vir a dor, mas depende de nós como a gente vai agir naquele momento. Vai ter a opção de sofrer ou vai ter a opção de crescer, né? É o livre-arbítrio da gente, como você falou. A gente realmente tem uma situação que a gente precisa tomar atitude, se vai continuar sofrendo ou vai crescer. Vai mudar com a situação. Quer continuar? Bora. Sofrimento em quem luta. Pode ler, só disse onde estava, só para não se perder. Sofrimento em que luta pela reabilitação e aflição em que, errando, não tem forças para reabilitar-se. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo porque ela quer se melhorar, né? Quer se reabilitar, e ela tem uma aflição, porque ela acaba errando, ela acaba não tendo forças para errar. A gente pode ver isso, as pessoas que são viciadas em entorpecentes, viciadas em determinada coisa que ele às vezes quer mudar, ele percebe que está sofrendo, né? Que a aflição do vício, ela chama-se delinquência. Então a pessoa começa a usar um pouquinho ali, depois vai usando mais, e quando acaba percebendo, ele já está vendendo os móveis de casa, já está roubando, né, para alimentar esse vício. Então, e chega a um certo ponto que ele fala, não dá mais, eu preciso reabilitar, eu preciso superar esse vício, mas ele tem aquela aflição ali dentro, que ele percebe que se ele errar uma vez, ele não tem forças para se reabilitar, ele não tem forças para sair daquilo. Então, esse processo de transição, o processo de mudança não é fácil, né? É algo que a gente tem que ser dia a dia, como você falou. Uhum. Não é da noite para o dia que a gente muda. Não. Tem que ser aos poucos, cortando aos poucos. O processo de mudança para a gente, ele é um local desconhecido. Então, a gente tem medo do desconhecido. Então, quando a gente vai tentar mudar algo na gente, a gente fica meio receoso ali, ou então realmente não quer ficar ali na zona de conforto. E para tomar essa atitude, você tem que acreditar em você. Porque às vezes a gente diz, eu não mudo, não vou mudar porque eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não vai ser possível, eu já tentei, não deu certo, então eu vou deixar para lá, então deixa, né? E fica ali e vou ficar para onde, e vou ficar do jeito que tá. Vamos ver como é que vai ficar do jeito que tá, para onde vai. Não vai acontecer nada, porque você não tomou outra atitude diferente para ir para um resultado diferente, então vai contando a mesma coisa. Então você tem que tomar uma atitude diferente para chegar a um resultado diferente. E a gente acha que para chegar em outro lugar diferente, tá agindo da mesma forma, então não tem como você chegar em um lugar diferente desse jeito, não. O resultado, né?
Verdade. Minha mamãe Continuando. aqui tá dizendo que vai para o evangelho agora, que ela faz evangelho lá. O evangelho para a senhora aí. Quer continuar ou continuo? Continuo. Pode ler, Sofrimento fica que à vontade. vergasta, sofrimento que Pode ler. vergasta e aflição buscada para vergastar. Esse sofrimento que nos chicoteia, né, que a gente busca, que nem você falou, esse complexo de inferioridade, as pessoas acabam criando isso para si próprias, falar, eu não sou capaz, eu não consigo Uhum. mudar, e isso acaba tendo uma aflição que a própria pessoa está buscando ali, né? Ela se sente inferior e acha que não é possível mudar, e acaba se acomodando naquilo, né? Continuando. Eu vi uma palestra hoje de Anete falando sobre isso, que eu estava buscando algo sobre relacionado a essas coisas aqui. E ela falou muito disso, da gente colocar na cabeça da gente que a gente não é capaz, que deixa pra lá, depois não, deixa pra próxima encarnação, que a gente geralmente fala essas coisas, né? E como, só arruma desculpa para as coisas. Porque quando a gente realmente quer, quando acontece algo diferente, é porque a gente realmente quis, a gente teve vontade, boa vontade de mudar, de se livrar, entre aspas, né, de algo que não nos faz bem, filtrar os sentimentos que chegam, os pensamentos que chegam, quando a gente realmente quer, acontece. Não vai ser do dia para o outro, mas vai acontecer. Só basta a gente querer, como fala no livro dos Espíritos, né? Às vezes o esforço da gente é aquele esforçozinho pequenininho que a gente acha que é grande, mas um esforço pequeno, mas é aos poucos mesmo, né? O que falta é a vontade da gente querer mudar, querer sair desse local sombrio, um local muito de aflição, de sofrimento, que nos faz mal, para um local que nos transforma, que resplandece a nossa luz, porque a gente tem que pensar assim, a gente é capaz sim de mudar, todo mundo, às vezes você acha, eu não sou capaz não, mas todo mundo tem capacidade de mudar, de alguma forma. E a gente acredita no nosso coração que a gente não é, mas a gente é sim, só basta querer. É difícil, mas se a gente ficar botando na cabeça que é difícil, 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 é difícil. Mas só é difícil, você vai ficar no difícil. Tem que andar, né? Andar. Verdade. A Elizabeth nadar, como comentou fala algo aí. Anderson. Cadê? Ninguém erra porque quer errar. Todos querem acertar, mas ainda não sabem e nem. Eita, tá pulando aqui. E nem forças para sair do lamaçal. Quando você chega num estado em que esse estado aí é quando a gente realmente tem esse pensamento. Quando a gente tá daquele jeito ali no lamaçal, como ela falou, é quando a gente acredita que não é capaz mais de sair dali. No caso, tem momentos também de questão de depressão, de problemas psicológicos que é uma questão também, tem a influência espiritual também, né? É aquele estado em que você está um pouco mais deprimido. É um estado e às vezes você tenta, mas não consegue sair dali. Mas vai ter um momento, com a sua força de vontade, que geralmente, infelizmente, não tem no estado que está, depressão, né? Tem que procurar ajuda psicológica, ajuda de psiquiatra, se for possível. Mas um dia você vai sair daquele lamaçal. Tem essas exceções, né? Mas a gente, às vezes, a gente, em momentos tristes, quando a gente está nesse lamaçal, né? Pequeno, depende do ponto de vista de cada um, a gente é capaz sim de sair. Tirando essa exceção da depressão, porque realmente a gente não sabe o que está na cabecinha daquela pessoa ali, daquele estado. Então a gente não pode nem dizer nada aqui, né? Só dizer que todo mundo tem capacidade de Uhum. sair do E lamaçal quando, e levantar. e quando a gente fala em sair sozinho do lamaçal, a gente está querendo dizer que a pessoa, primeiramente, deve tomar atitude. Mas não quer dizer que ela vai enfrentar tudo sozinha. Não. Vai sempre Uhum, haver um apoio, sempre haver um sim. familiar. Os bons espíritos amigos estão ali presentes, né, dando apoio, dando suporte, para que essa pessoa vença. Mas só que eles não podem intervir em nossas escolhas, né? O nosso livre-arbítrio permanece. Então, eles respeitam as nossas escolhas. Às vezes, eles ficam ali aflitos, querendo nos ajudar, mas são impedidos porque depende de nós, depende da nossa atitude
do nosso primeiro passo, né? A gente buscando, dando esse nosso primeiro passo, a gente leva aquele impulso dos bons espíritos. É verdade. Vou continuar aqui falta só 2 trechinhos aqui. Terminar. No entanto, é o sofrimento uma via de purificação e a aflição um veículo de sofrimento para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, elege, na recuperação dos valores morais, a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das lutas fúteis do caminho por onde jornadeiam os desatentos e infelizes. Com Jesus tens aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se, é afligir-se, buscando renovação, é ascender. Bom, nesse ponto ele fala que apesar desses sofrimentos, das aflições todas, de toda forma, o fim, né? Você vai ter uma hora que você vai cansar de sofrer, você vai buscar algo para se melhorar, você vai se purificar, como ele fala aqui. O sofrimento é uma via de purificação e a aflição um veículo de sofrimento para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, elege na recuperação dos valores morais. É aos poucos que ele vai saindo daquele processo de sofrimento, daquele processo de aflição, que ele vai ali nesse processo, vai se transformando, vai se moldando, porque não é de um dia para o outro que a gente vai ter paciência, a gente vai deixar de ser egoísta, vai tentar tirar aquele ódio do coração que a gente guarda, as mágoas, as aflições. Não é do dia para o outro. Então é um processo, e nesse processo a gente vai se moldando, vai retirando algo que não serve mais para nós, vai colocando mais luz na nossa vida, mais positivismo, né? Mas Jesus, em seus ensinamentos, novas atitudes, novos pensamentos, aos poucos, não é de um dia para o outro. E ele também diz aqui, a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das lutas fúteis do caminho por onde jornadeiam os desatentos e infelizes. Ele diz aqui que essa rota, apesar de ser negativa, na verdade, o planeta Terra em si, onde a gente está, é um planeta de prova e expiação. E nele tem sofrimento. A gente passa por determinadas situações por conta de vidas passadas, por conta dessa encarnação. Então, a gente sempre vai passar pela dor para a gente se curar, para a gente se transformar. Então, apesar disso tudo, na nossa visão ser negativa, para a espiritualidade e para Deus, para o nosso amigo Jesus, para o nosso guia, não é. É para a gente se transformar. Mas a gente tem uma visão tão pequenininha que a gente também não pode estar julgando as dores, né? Que cada um sabe o que está sentindo. Mas a dor em si vai doer, sim. Mas é um processo de transformação. Apesar de ser tão negativa para a gente, para cada um, no final vai ser algo libertador, vai ser algo para lhe transformar. Você vai sair mais forte daquele momento, não é? E vai vir outras dores, sempre vão vir, porque a gente precisa se purificar, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente de pensamentos negativos, de atitudes negativas. Porque também tudo começa pelo pensamento, as palavras também têm energia, a atitude também tem energia, então a gente tem que se atentar a tudo isso. Ter paciência nesse processo, porque é muito longo, não é? E aos poucos a Terra vai se transformando, a gente aos poucos vai mudando, e não ter pressa também de mudar. Porque a gente, como a gente tem falado no início, que a gente não tem paciência para mudar, acha que vai ser de hoje para amanhã, mas não vai. E ele fala aqui no final, exatamente, quase no final, né? Com Jesus, tens aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se e afligir-se, buscando renovação, é ascender. Então, o caminho da libertação, Jesus vai estar junto de você, mas só você ali é que vai se libertar, vai sair daquele sofrimento que você está ali. É uma situação libertadora, mas Jesus vai lhe ajudar. A gente nunca vai estar só. A espiritualidade sempre ali, nos orientando, sempre nos buscando nos ajudar. E Jesus também. Jesus é nosso amigo, ele não está longe da gente, está bem mais perto do que a gente imagina, não é? Então, é através dele também que a gente vai mudar. Mas só a gente pode tomar atitude, não é? Não é igreja, exatamente, não é centro espírita que vai mudar a gente, é a gente. Aquilo ali são só ferramentas para unir. Infelizmente, hoje separa, mas aquilo tudo é para unir as pessoas.
Mas só você pode sair desse sofrimento, dessas aflições. Pode complementar. Então, a gente precisa amar a nossa dor, né? Como você disse, ela nos aconselha, ela é uma professora em nossa vida, em nossa caminhada espiritual. Então, a gente deve, como Jesus Cristo fez, amar a nossa própria cruz. Cada um de nós carrega uma cruz, cada um de nós carrega um sofrimento. E por mais às vezes a gente quer tomar as dores daqueles que a gente ama, a gente vê um parente, um amigo sofrendo e a gente quer ajudar, né? Mas só que em determinada situação só depende daquela pessoa. Infelizmente, a gente não pode tomar todas as dores do próximo para a gente. A gente pode auxiliar, amparar, mas depende da pessoa, depende de como ela lida com a sua dor. Então, é importante a gente amar a nossa dor e perceber que ela é conselheira, nos orienta, nos direciona um caminho. Então, quando a gente estiver passando por uma determinada dor, quando a gente estiver passando por um determinado sofrimento, a gente deve se perguntar a nós próprios, o que que ela nos está querendo nos ensinar? Onde ela quer me levar, né? Então, esta é uma reflexão que a gente deve pensar. E também, como disse Jesus, né? A gente deve pensar em determinada situação, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, né? E aí a gente vai encontrar a solução. Aí a gente vai encontrar a cura para a nossa dor. E para finalizar aqui, se você quiser ler, para terminar aqui, pode só o último parágrafo, para a gente finalizar. Posso ler? Pode ler. Pode. Empenha-te no valoroso esforço de eliminação do mal que reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e da aflição à consciência. Certo que, antes da manhã clara e luminífera da ressurreição gloriosa do Mestre, houve a sombra da traição e a infâmia da crueldade, como valioso ensinamento de que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite de silêncio e testemunho, que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e liberdade definitiva. Então, aqui, Joana de Ângeles nos dá o exemplo da ressurreição do Cristo, né? Antes dele ter a ressurreição, teve a sua morte, né? Teve a sombra da traição, teve a infâmia da crueldade, que nós nos negamos a Cristo, nós o crucificamos, né? E isso prova que depois da escuridão vem a luz do dia, né? A gente está passando, por exemplo, uma determinada situação, uma situação financeira, uma situação, um problema de saúde, um problema familiar. Mas, gente, isso tudo passa, como dizia o Chico Xavier. Então, hoje a gente está sofrendo, mas se a gente sofrer com jeitinho, sofrer com fé, sofrer com resignação, isso tudo passará e haverá um dia radiante, né? A gente vai triunfar na festa de luz. Então, quantas pessoas sofrem ali com resignação numa determinada doença, numa determinada situação, mas sofrem sem reclamar, né? E o problema da gente às vezes eu falo, né? Sofrer e reclamar é sofrer duas vezes. Porque quando você sofre e reclama, você vai ter que reencarnar novamente e sofrer novamente aquilo, até você aprender, né? Então a gente deve sofrer com resignação ali. E a doutrina espírita, ela nos traz isso, né? Como consolador prometido. Ela nos ensina porque sofremos, porque estamos aqui, e também nos consola as nossas dores. Fala aqui da vida futura, né? Que
quem fazer o bem aqui colherá o bem lá. Então, a gente tem que perceber o que a gente está plantando, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente deve plantar a paciência, plantar a resignação, para a gente colher coisas boas lá no plano espiritual ou até aqui mesmo na vida terrena. O bom seria aqui, né? Que a gente esperar, geralmente diz para a próxima encarnação eu faço, né? Tem muito tempo ainda. Então, me desculpa. E que a mensagem de hoje eu vou trazer para a gente tomar cuidado, né, com essas situações que acontecem com a gente, chega, nossa vida, que a gente aceitar que sempre vai vir a dor para a gente aprender alguma coisa, que a gente não opte por sofrer, se a gente optar por sofrer, que a gente aprenda, né? Vai chegar uma hora que você vai sair daquela situação e você vai aprender alguma coisa. Então, que essa lição aqui leve para a vida da gente, para o dia a dia, que a gente aprenda mesmo, pratique, comece a começar a praticar, porque a gente não escuta aqui e não começa. Então, quando chegar uma dor, né, que a gente preste atenção no que está acontecendo, o que ela quer dizer para a gente. Se você está enxergando tudo negativo, tudo escuro, você tem que tirar essa fumaça da sua cabeça e tentar enxergar alguma coisa. O que é que Deus está querendo me falar? O que é que o meu guia está querendo me dizer? Porque às vezes a gente fecha o ouvido, né? Fica tão negativo que a gente não escuta nem a espiritualidade que está falando com a gente. Então que a gente ore mais, vigie mais nossos pensamentos, atitudes, palavras, que tudo vai fluir mais com leveza, né? Você passar pelo um problema mais leve, mais tranquilo com Jesus. Mas o problema não vai deixar de aparecer porque a gente ainda precisa passar. É isso aí. Então, a gente deve buscar purificar o nosso coração com boas atitudes, com bons atos, bons pensamentos e a gente ter sabedoria para viver bem, saber lidar com os nossos problemas do dia a dia, saber lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas aflições e seguir com o Mestre Jesus. Seguir os passos do Mestre Jesus. Cada um com sua capacidade, né? Suas forças, porque cada um é diferente, todo mundo é diferente de outro. Cada um tem uma mente diferente, com uma força diferente. E que a gente não se cobre tanto também. Que a gente, quando aparecer a dor, né? A gente busque a nossa força, né? Porque cada um tem uma força diferente, mas que essa força seja grande ao ponto da gente entender que aquilo ali está querendo trazer algo de bom pra gente. Então, se você quiser fazer as considerações finais, seja bem-vindo para todos que chegaram aí. Eu sei que saiu um pouquinho, entrou outros também. Sejam bem-vindos todos. Se quer falar alguma coisa para consideração final que você quiser fazer, alguma divulgação, algum trabalho, alguma coisa? Bom, quero agradecer a você por ter me convidado a participar dessa live. Aprendi bastante e me ajudou mais a impulsionar, a quebrar essa timidez que ainda tenho. E quero agradecer a todos que participaram, que ouviram as nossas reflexões do livro de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma para essas pessoas e para nós próprios, né? E quando a gente fala, o primeiro a escutar é a gente, né? O ouvido já está aqui colado do lado da boca. Uhum. E eu quero dizer aos seguidores que lá no Baiano Espírita tem as rádios novela. Caso alguém queira escutar, tem um podcast lá, tem um link. E são rádios novela que Jesus nos ensinou por parábolas, né? E a doutrina espírita, ela busca trazer romances, né? Que retrata a nossa vida, retrata as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, em muitas dessas radionovelas, a gente vai encontrar superações, renúncia, né? Que nos ensina a lidar com determinadas situações do dia a dia.
Então, para quem quiser ouvir, está aí feito o convite. E é isso. Agradeço a todos. E a você. Bom, agora eu vou. Nada, é eu que agradeço, né? Vocês vêm trazer sempre conhecimentos a mais, que é sempre bom. A compartilhar, né? Aprender coisas novas. E isso quem está falando aqui é pra gente mesmo, para todo mundo aqui. Para mim. Que aprendi também. Que eu não sabia também. Então, é bom a gente colocar essas coisas na cabeça e praticar. Né? Exatamente. Vou fazer a prece agora. Bem-vindos todos que chegaram. Eu geralmente faço uma prece quando termino, tá, minha gente? Uma breve prece, não muito longa. E já já eu tenho outra live. 8h15. Vou pular. Simbora. Fechar o olho, na posição confortável que vocês quiserem. Respirar. Acalmar o coração, a mente. E pensar em Jesus, agradecer por mais um dia. E que amanhã a gente tenha a certeza de que a gente coloque na nossa mente que a gente é capaz de sair do sofrimento, capaz de sair de nossas aflições. E que a gente receba a dor com outros olhos. Que a gente aprenda a tirar algo de bom de toda a situação que acontece conosco. Que a gente seja mais feliz, mais sorridente, mais alegre. E com Jesus em nossos corações. Que Jesus abençoe cada um que está aí nesta live, cada lar, cada coração. Que assim seja. Que assim seja. Curtinha, mas necessário, né? Obrigada a todo mundo. E já já eu tô aqui de novo pro Encontro Ponto Espírita, tá, gente? Daqui a 5 minutos. Eu vou, de novo. Só tempo de beber uma Obrigada a você água. também. Não se preocupe. Obrigada a você também por ter aceitado e acho que eu vou convidar também para o encontro, né? A gente conversa depois aí, se quiser. Tá bom? Claro. Tá bom. Beleza. Tchau, Babi. Tchau a todos. Muito obrigada, todinho. Todo mundo que participou hoje, interagiu. A Elizabeth também interagiu muito hoje, muito obrigada. E beijinho no coração de vocês. Obrigada. Tchau. Boa noite.